Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai dar sequência aqui no nosso sisteminha para gestão de avaliação de desempenho de funcionários, né? Então a gente está montando um sistema bem bacana, super completo aqui em VBA. Essa já é a 7ª aula dessa sequência, tá? Então se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você acessar nossa playlist, onde você vai ter aí desde o zero, desde o rascunho, desde a criação, na verdade, do rascunho, até aqui onde a gente chegou, para a gente poder continuar, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente fez um user form que funciona como uma homepage. Aqui eu fiz uma bem simples, mas só com a logo ali e tudo mais, mas fica livre para você fazer na estrutura que você quiser, tá? Aqui você tem um botãozinho de menu, né, e uma etiquetinha ali de ajuda para a pessoa saber para que serve cada botão. Esse é um negócio que eu gosto bastante de fazer, né? Então você vai passando o mouse em cima aqui do botão, vai mostrando as coisas. Aqui a gente tem o primeiro botão que a gente criou, que foi o cadastro de funcionários, né, e aí ele vai mostrar aqui pra gente os funcionários que a gente cadastrou ali enquanto a gente estava fazendo nossos testes, né? Então todos os funcionários vão ser cadastrados aqui. A gente tem aqui uma basezinha, né, um formuláriozinho, digamos assim, de cadastro, edição e exclusão desses funcionários. Tudo isso já está funcionando. E você tem aqui também a busca desses funcionários, que acaba sendo bem bacana para a gente poder implementar. Bom, então toda essa parte aqui de colocar os funcionários dentro da minha empresa já existem. A gente já consegue criar os departamentos, a gente já consegue fazer tudo o que a gente precisa para montar as pessoas que estão ali. Então o que a gente vai fazer na aula de hoje? Hoje a gente vai começar a próxima etapa, que é criar os formulários de avaliação de desempenho. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer uma estratégia que é o seguinte, aí, e perceba que você pode adaptar isso para a realidade da sua empresa, tá? Mas a gente vai criar uma estratégia em que você possa criar modelos de formulário, ok? E depois você vai poder vincular esse formulário ao funcionário, tá? Então, por isso que ele aparece essa coluninha aqui de formulário. Então, eu vou poder ter lá, por exemplo, formulário da galera do operacional que trabalha lá na fábrica. Por quê? Essas pessoas que trabalham lá no mesmo posto ou em postos parecidos, com responsabilidades parecidas, muito provavelmente o formulário de avaliação de desempenho é muito parecido. Tem a ver ali com assiduidade, tem a ver ali com qualidade do trabalho entregue, tem a ver ali com questões comportamentais, tem a ver ali com algumas habilidades que aquela pessoa tem que são relacionadas àquele trabalho que a pessoa exerce, o tipo de trabalho que a pessoa exerce e assim por diante, ok? Quando a gente passa para pessoas que estão no time tático, por exemplo, né? Quem que é time tático, né? Time tático são aquelas pessoas que fazem a ponte entre a visão que a alta direção da empresa tem, né, até aquelas pessoas que estão ali no operacional. Ou seja, o operacional bota a mão na massa para fazer acontecer. O tático ele gera essa ponte, né? Ele gera essa criação, essa estrutura de uma estratégia bacana que leva a gente até lá. É o tático que vai trabalhar com solução de problemas, é o tático que vai talvez liderar algumas equipes, por isso ele tem que ter habilidades diferentes. O tático muitas vezes está em contato com fornecedores, clientes e tudo mais. Então perceba que é uma outra estratégia, tem outras habilidades, né? Então eu vou ter outras perguntas, outras categorizações de perguntas ali importantes para essa pessoa. Então teria talvez um segundo tipo de formulário. E eu posso ter ali um terceiro tipo para a galera que está no estratégico, por exemplo, aquela pessoa que tem que ter uma visão de negócio, um direcionamento, uma gestão de pessoas ali absurdamente boa, aquela questão de gestão de conflitos e assim por diante. Então olha que bacana, nessa estratégia você vai poder criar quantos modelos de formulário você quiser, ok? E esse modelo ele vai ficar salvo aqui pra gente com a estrutura que você precisa. E a partir disso, a gente vai vincular. Olha, funcionário fulano, ele é um manutentor, então ele vai ter ali o formulário operacional. E você vai poder dar o nome que você quiser para esse formulário. Então eu vou dar lá o formulário operacional para ele. E aí eu vou ter todas as avaliações ali pertinentes para essa situação, ok? Então isso vai ajudar bastante para que a pessoa tenha facilidade na hora de desenvolver essa estrutura, essa ferramenta. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer daí a partir disso? Como que a gente vai montar isso? Para a gente poder começar então a fazer esse formulário,
eu vou vir aqui, olha, no bom e velho Excel, ok? Então eu vim aqui no bom e velho Excel, eu tenho aqui algumas guias. Eu tenho a guia de rascunho, que é uma guia que eu uso para rascunho mesmo, né? Para criar coisas e para jogar fora depois. Tem aqui a guia de cadastros, que é onde a gente colocou as nossas configurações de menu e tudo mais. Tem aqui a nossa guia de funcionários, que é onde a gente cadastrou as pessoas. Então isso aqui que eu estou usando como base de dados, digamos assim, para salvar aquelas informações. Agora eu vou criar uma nova guia, que eu vou chamar aqui, olha, de formulário padrão, ok? Então, o que vai acontecer com esse meu formulário padrão? Esse formulário, ele vai criar para mim uma estrutura de exemplo para os próximos. Por quê? No VBA, você consegue fazer toda a formatação do jeito que você quiser do formulário. Porém, algumas coisas podem ficar um pouquinho lentas, principalmente se você começar a utilizar loops e tudo mais. Então, para evitar isso, a gente vai fazer com que esse modelinho ele tenha um padrão já pré-definido para facilitar o seu código. E dessa forma fica mais fácil para você fazer qualquer edição, caso você precise no futuro, e também o código fica mais rápido, tudo bem? E além de ficar mais curto também. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou montar a máscara que eu quero para o formulário, e vai ser uma máscara bem básica por enquanto, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu vou olhar vou mudar aqui a visualização aqui embaixo, né? Não sei se eu estou na frente aqui, mas o canto inferior direito você tem umas modos de visualização. Eu estou no módulo de quebra de página e vou mudar aqui para o modo de layout de página. Aqui você vai conseguir enxergar como que isso daqui vai ficar impresso, porque esse é um formulário que precisa ser impresso. E o que a gente vai fazer aqui? Eu não gosto de utilizar cabeçalho, tá? Eu sei que tem gente que gosta, fica à vontade se você prefere. Eu não gosto de usar cabeçalho, eu gosto de fazer cabeçalho aqui no próprio Excel mesmo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui primeiro, a primeira coisa que eu vou colocar ali vai ser minha logo, tá? Então eu vou fazer aqui como eu gostaria que o meu formulário tivesse. Então eu já tinha deixado ela ali, né? Vou só dar uma trabalhadinha na imagem aqui, vou recortar essa parte ali que está sobrando, para diminuir ele aqui, e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, que também está sobrando aqui embaixo. Vou cortar aqui um pouquinho também das laterais, para deixar ele mais ajustadinho aqui. Ok, beleza, então já ficou mais agradável. Vou encostar ele ali no canto, eu quero ele aqui no canto superior, por exemplo, tá? E vou só redimensionar ele aqui mais ou menos, nem precisa ser nada tão certinho aqui não, tá? Aí você, lembrando, eu estou montando um exemplo aqui, mas você pode montar esse layout do jeito que você preferir, não vai ter problema, ok? Então eu estou colocando ali a logo da empresa, vou colocar aqui um título, né? Então eu vou utilizar aqui, olha, essa primeira etapa aqui em cima, tá? Então essa primeira, até vou pegar aqui inteiro, olha, as 3 primeiras linhas ali, isso, as 3 primeiras linhas eu vou mesclar. Ah, Lucas, mas me falam que não pode mesclar célula. Mesclar células no Excel é um recurso. Então, sim, você pode usar. Só você precisa ter cuidado onde você está usando isso. Esse cabeçalho não tem problema nenhum eu mesclar a célula nele. Inclusive, a gente vai fazer mesclas nesse formulário mais para baixo, tá? E a gente vai fazer o VBA, vai funcionar normal, as fórmulas vão funcionar normais. Não tem problema nenhum com isso, ok? O único detalhe é que eu preciso, obviamente, tomar um certo cuidado para isso. Tá? Então, eu mesclei aqui as 3 primeiras células, pegando essa folha, e vou pegar aqui, olha, também essa célula aqui de baixo, tá? Então, eu já vou pegar aqui, olha, vou deixar as 3 últimas, tá? Então, ó, peguei de D até I, segurei o Ctrl, já vou selecionar aqui, olha, de J até L, vou fazer a mesma coisa aqui no de baixo, olha, e vou mesclar aqui também. O que ele vai fazer? Ele vai fazer algumas seções ali para mim. Aí aqui, esses dois eu vou deixar no padrão que eu estou utilizando, né? Que é o azul escuro ali, tá? Deixa eu até pegar o mesmo azul que eu estou utilizando aqui, que é esse azul aqui, que é o 167298, para ficar bacaninho o meu formulário, né? 167298, minha memória é horrível. Deixa eu vir aqui, vou pintar ele então nessa cor. Então aqui 167298, ok? Então, e vou deixar aqui a fonte em branco com negrito, tá? Então aqui vai ser um cabeçalho pra gente. Aqui eu vou deixar a fonte nesse azul. E aí eu vou primeiro descrever aqui
o meu formulário, né? Então, eu vou colocar aqui, formulário de avaliação de desempenho, né? Então, beleza, vou mudar aqui um pouquinho essa fonte, né? Eu vou trabalhar com Arial mesmo, eu gosto da fonte Arial. Vou deixar aqui ele centralizado, vou aumentar o tamanho da fonte, talvez o tamanho 20 ficou muito, o tamanho 16 ficou legal. E aí vou colocar ele em negrito ali, ele vai ficar mais agradável. Então ele já fica com uma carinha mais bacaninha. Aqui eu vou colocar, olha, funcionário. Então aqui embaixo, olha, eu vou preencher o nome do funcionário. Vou preencher como? Com VBA. Tá? Então aqui ele já vai colocar o nome do funcionário pra gente. Aí aqui eu vou colocar a data da avaliação. E esse campo aqui vai ficar para a pessoa preencher depois, tá? Então, por quê? Às vezes, né, eu pedi lá para o gestor, faz a avaliação com todos os seus funcionários. Ele levou uma semana para fazer, então ele vai colocando aqui de acordo com ali a realidade de execução dele, tá? Isso daqui tudo para mim é um cabeçalho, então eu vou colocar aqui uma borda externa. Tá? Então isso aqui para mim tudo é um cabeçalho, eu vou fazer dessa forma. Então aqui vai aparecer lá, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui só. Lucas Araújo, quando avaliou? Sei lá, avaliou hoje dia 5/9, por exemplo, tá? E aí isso aqui eu posso posicionar melhor e tudo mais. Se eu quiser, né, se eu quiser até visualizar isso daqui como vai ficar, eu posso vir aqui, olha, em exibir e tirar as linhas de grade, tá? Você vai ver que ele fica ali com uma carinha bacana, já vai ficar com uma carinha mais interessante. Ah, Lucas, eu quero ver melhor ali como vai ficar. E se eu colocar aqui um Ctrl P, né, ele vai mostrar aqui um exemplo de como vai ser ele impresso. Você percebeu que ele cortou ali um pouquinho, mas não se preocupe que depois esse tipo de coisa a gente ajusta melhor, tá bom? Até vou diminuir um pouquinho dessa fonte que eu achei 16 não ficou muito. Vou colocar aqui 14, né? Vai ficar agora sim mais agradável. Beleza. Então eu fiz aqui o início do cabeçalho. Próxima coisa que eu quero fazer aqui, olha, e o legal é que você pode, né, ir preenchendo. Então eu vou pular aqui e vou fazer o seguinte: eu quero colocar para essa pessoa os dados do meu funcionário. Quais dados? Esses dados que a gente salvou aqui. Então lembra que eu falei lá atrás, se você quisesse ter pego mais informação, não tem problema. É só repetir a mesma estratégia que a gente fez de cadastro de funcionário para colocar outras informações que você precisa. Mas eu vou utilizar essas informações aqui. Tá? Então o nome do funcionário já vai estar aqui em cima. Aqui eu vou colocar o cargo. Né? Então o cargo. E aí o cargo vai pegar... Vai pegar aqui essa informação, então vai aparecer, por exemplo, tá? Eu gosto de colocar o exemplo aqui para vocês terem uma noção como é que vai ficar. O manutentor. Manutentor. Aí outra informação que eu vou pegar é o departamento, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho afastado, olha. Departamento. Esse daqui seria da manutenção. Só colocar aqui em caixa alta. Departamento, pronto, agora fica melhor. E aí vou pegar aqui também a questão do líder, né? Então quem que é o responsável por essa pessoa, né? Então líder, e era lá o José da Cunha, por exemplo, José Cunha, né? Por exemplo, José Cunha, ok? E aí a última questão que eu tenho, né? A data de admissão dele. Então vou até ter o meio certinho aqui. Vou colocar aqui no finalzinho, olha, data ADM, né, que é a data de admissão, por exemplo, aí, tá? Caixa alta também. Percebe que ele quebrou aqui um pouquinho, não tem problema, a gente pode ir ajustando isso aqui daqui a pouco, tá? E aqui, o caso dessa pessoa aqui, ela tinha sido lá, talvez, né, dia 1º de fevereiro de 2000. Ok? Então vai ficar mais ou menos aqui assim, beleza? Bom, ótimo. Então fez isso, a gente montou ali essa estruturinha básica aqui, agora está na hora da gente começar a deixar isso aqui mais agradável. Então eu vou deixar isso aqui também com cara de título, tá? Então ele já vai ficar aqui um pouco mais agradável ali também nesse sentido. O líder aqui, olha, e departamento, eu vou mudar aqui um pouquinho de posição, olha, eu vou puxar ele para cá. Deixa o meu Excel aqui pensar. Copiar isso daqui para levar essa formatação. Opa. Pronto. Por quê? Daí eu consigo juntar esses dois aqui, olha. Lucas, você está mesclando tudo. Tô. Não se preocupa que vai dar certo, galera. Fiquem tranquilos, tá? E é legal que você vai aprender a trabalhar com célula mesclada
sem se preocupar, ok? Então olha lá, mesclei, ficou assim. Vou pegar isso daqui eu também vou colocar aqui uma borda, porque é uma outra etapa, né? Um outro bloco aqui do meu formulário, ok? Se você quiser, achei que o espaço aqui ficou muito grande, às vezes você pode vir aqui, olha, excluir uma, e aí ele vai ficar talvez um espaço mais pertinho ali, fica mais agradável. Aí se você quiser, você pode vir aqui, diminuir esse espaço, aí mexe do jeito que você preferir, tá? Eu gosto de deixar para diminuir no final, para todos os espaços ficarem do mesmo tamanho, de forma mais simples, ok? Bom, aí o que eu vou fazer aqui? Então, eu já tenho aqui as pessoas, eu gosto de fazer o seguinte, né? Ou eu gosto de deixar eles inteiro centralizado, né? Que é o que eu vou fazer nesse caso, ou eu gosto de deixar ali um para a esquerda, outro para a direita, mas aí fica a seu critério, tá bom? Beleza, galera? Então, eu já tenho aqui, olha, as informações do meu logo da minha empresa, eu tenho aqui os dados, né, da pessoa, né, do funcionário em si, e aí o VBA vai gerar isso aqui para mim, para todos os meus funcionários. Isso que vai ser legal, ele que vai criar isso aqui para mim, tá? Você não vai precisar ficar preenchendo um por um, ok? Aí depois eu tô lendo aqui, ó, porque eu deixei uma anotaçãozinha do que eu preciso de formulário. Eu sempre gosto de ir rascunho para tudo, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer são as perguntas, tá? Então, como que vai funcionar essa questão de perguntas que eu tenho para cada pessoa ali, né? Por quê? Pensa o seguinte, eu vou precisar, né, fazer perguntas diversas e eu vou categorizar essas perguntas, ok? Então, para que a pessoa ela possa entender ali características, habilidades diferentes, e eu possa depois comparar essas habilidades de uma forma mais simples, tá? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar essa estrutura, fazer uma estratégia que a pessoa faça ali esse preenchimento, e a partir desse preenchimento ele já consiga ter todos os seus resultados feitos ali de cara, né? Sem precisar de muito trabalho ali a mais por isso, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar algumas estratégias aqui de trabalho, ok? Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou criar aqui, vou de novo pular uma linha para ficar agradável, eu vou criar um título aqui, né? Então vou colocar aqui, olha, um subtítulo, digamos assim, então vou fazer ele até um pouquinho maior, de novo vou mesclar, e aqui eu vou colocar um tamanho 12, talvez, para ficar um pouquinho maior do que o resto. Novamente vou colocar aqui, olha, a fonte em azul, e aí aqui eu vou colocar, né, a avaliação, ou melhor, perguntas de avaliação. Lembrando, galera, eu não sou de RH, tá? Então, se alguém aí está assistindo e é de RH e me perceber fazendo alguma coisa aqui errado, deixa aqui nos comentários para eu aprender também, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui de forma mais adequada possível, ok? Vou vir aqui embaixo, olha, vou fazer a mescla de novo, tá? E aí, então eu tenho aqui esse título, aqui eu vou fazer a primeira categorização, tá? Então eu vou criar algumas categorias aqui pra gente. Então aqui eu vou começar com habilidades, ou até melhor, eu vou falar assim, fator técnico. Tá? Então a primeira coisa que eu vou analisar desses meus funcionários é a questão de fator técnico, tá? E aí eu vou deixar aqui também em negrito, vai ficar legal. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma tabelinha, digamos assim, onde eu tenha as pontuações, né? E aí eu posso fazer mais ou menos, se eu quiser, até assim, olha, eu posso inserir isso aqui talvez, tá? E aí eu posso fazer aqui o seguinte, né? Deixa eu só ajustar aqui a largura, né, corretamente. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, olha, eu quero que a pessoa tenha as notas, né, possíveis ali, deixa eu só voltar aqui para a fonte 8 mesmo, então ela vai ter a nota 10, a nota 9, nota 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, tá? Então, percebe que fazendo assim, eu vou conseguir ter ali essa estrutura já com todas as notas ali para essa pessoa, tá? Então, deixa eu fazer aqui e vou diminuir aqui a fonte de todo mundo. Então aqui seriam as notas ali que eu teria para essas pessoas, tá? E aqui eu vou trazer a questão da pergunta que eu vou ter ali para essas pessoas. Uma coisa que eu não gostei é que ficou muito apertadinho.
Então eu vou fazer o seguinte, eu que sou preguiçoso, vou dar nota até 5, tá? Lucas, mas eu queria nota até 10. Não tem problema, dependendo você pode só alargar aí seu formulário, coisa do tipo, tá? E aqui vou ter a pergunta, ou fator, tá? Então eu vou colocar aqui como fator avaliado, né? E aí as notas que a gente vai ter. Aí isso daqui, até gostei mais de deixar talvez no tamanho 10 e vou alargar isso daqui, pronto. Então ele vai fazer aqui essa estrutura para mim, tá? Vou fazer uma alteração aqui para ficar mais agradável, vou colocar isso aqui assim e vou pegar esse carinha e vou deixar um azulzinho mais clarinho um pouco, tá? Então talvez acabei pegando ali um muito parecido, talvez esse daqui vai ficar interessante. Deixa eu ver aqui se eu pego um outro. Esse daqui acho que vai ficar até mais legal. E aí eu traço para a fonte em preto de novo. Pronto. Então o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, né, o fator avaliado e vou ter aqui as notas que a pessoa recebeu. Tá? Então aqui eu vou fazer a mesma estratégia. Tá? Então também vou fazer a mescla aqui. E é aqui que a pessoa vai digitar ali o que ela tem de pergunta. Tá? Se você quiser, para facilitar a sua vida, ok? A pessoa ela pode colocar, você pode colocar já uma quantidade fixa de perguntas para ela, então deixando linhas, sei lá, eu quero 10 linhas para cada categoria, ou coisa do tipo. Se você quiser, você pode fazer isso. No nosso caso, a gente não vai fazer dessa forma, tá? A gente já vai deixar que o próprio VBA controle a quantidade de linhas que você vai ter ali preenchidas, tá bom? Então isso daqui, olha, toda essa estratégia aqui, eu vou deixar ela com todas as bordas, e aí ele vai ficar aqui mais agradável até para a gente poder ler, tá? Então, eu vou ter ali a nota 1, 2, 3, 4 e 5, né? Para cada pergunta que eu quiser fazer. Então, por exemplo, eu posso colocar lá um fator técnico, né? Sei lá, estou pensando na pessoa de manutenção ali, né? Então, sei lá, formação... habilidade de solução de problemas, né? Então, aí eu vou ter lá a nota 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí uma coisa que é importante é o seguinte, isso aqui vai ser preenchido pelo gestor, junto com a pessoa ali avaliada normalmente, né? Então, o que é bacana? Que as notas elas sejam padronizadas, né? Então, que eu tenha ali uma regra clara sobre o que é um 1 e o que é um 5. O que você pode fazer para ajudar nisso? Você pode vir aqui, olha, usar uma validação de dados, por exemplo, tá? E aí eu posso vir aqui, pedir para que use só o padrão lista, e aí eu posso colocar ou melhor, né? Até melhor, aqui eu vou colocar o padrão de validação de dados, peço desculpas aqui, lista, e aqui eu vou colocar um X, por exemplo, tá? Então a pessoa vai marcar com um Xzinho ali. E o que vai acontecer, né? Quando ele faz essa alteração aqui, ele vai considerar, né, a nota que a pessoa marcou, tá? Então aqui eu vou colocar o título, né? Eu vou colocar como, sei lá, nota, e aqui eu vou colocar favor selecionar apenas uma opção. Lucas, se eu quisesse eu poderia ter controle para evitar que a pessoa selecione mais de um? Pode, você pode usar VBA para isso também, tá? Esse formuláriozinho aqui, eu quero que ele vai ser preenchido por VBA, mas depois eu quero que ele fique sem VBA, para ficar mais fácil para as outras pessoas utilizar, não tem que ficar lá desbloqueando todos os arquivos, essa coisa toda. Então, por isso eu não vou colocar esse controle dessa forma, ok? Mas, se você quisesse, você poderia fazer uma estrutura que, olha, quando a pessoa marca um, todos os outros são desmarcados, coisa do tipo. Eu também não estou utilizando aqui a estratégia de checkbox, né? Porque a checkbox ela já faz isso se você quiser. Então, eu não estou utilizando aqui porque ela não está disponível em todas as versões do Excel, tá? Então, por isso eu estou evitando, ok? Aqui eu vou colocar entrada inválida. Favor sinalizar com um X. Então, por favor, sinalizar com um X.
E aí, o que, que ele vai fazer, né? Então, nessa ideia aqui, olha, agora a pessoa pode marcar o X ali e aí vai ficar certinho. Vou pegar essa formatação que eu tenho aqui, vou criar uma formatação condicional agora, tá? Então, vou vir aqui, olha, formatação condicional, tudo que for igual a X, eu vou pintar numa cor específica para ficar mais fácil para a pessoa acompanhando, né, o que ela está tendo de nota, ok? E aí, olha que interessante, eu estou aqui, olha, no fator 1, tá? Então, o 1 eu vou deixar aqui, olha, num vermelhão com fonte vermelhona. E aí ele vai ficar assim, ó, ok? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma formatação que eu tenho aqui e vou levar aqui para o 2. Ok? Então eu peguei o que eu tinha no 1, vim aqui para o 2. O que, que vai alterar? A formatação condicional desse X aqui, olha, que é só para essa célula, ok? E eu vou alterar ela. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui em gerenciar regras. Vou fazer o seguinte, limpar regras, vai ser até mais fácil. Limpo dela, olha, ficou só X de novo. Posso pegar isso daqui se eu quiser copiar dessa forma, vai ser até mais fácil aqui, olha. E agora fazer a formatação para trocar as cores de cada um, ok? Então, se for igual a X, nesse caso aqui, formato personalizado, eu quero um vermelhinho mais tranquilo, né? Então, não quero um vermelho tão forte assim. Ou até vou pegar essa cor aqui, olha, acho que vai ficar mais legal ainda, ok? Olha lá, então quando eu selecionar aqui, ele vai ficar nesse tom. Aqui eu vou fazer em amarelo, para ficar bem fácil ali da pessoa visualizar, né, os níveis que eu tenho, ok? Então aqui, opa, formatação condicional, quando é igual a X, vou vir aqui na personalizada, vou pegar aqui o amarelo e fonte amarelo, sempre fonte e fundo igual, ok? Vamos pegar aqui o próximo, esse daqui eu vou achar uma outra cor igual a X, personalizado, e aí eu vou pegar essa, deixa eu ver aqui uma cor que vai ficar bacana, eu já usei ali amarelo, vou pegar aqui, olha, um verdinho mais clarinho, por exemplo, opa, deixa eu só alterar, um detalhe legal, eu errei aqui, olha, eu coloquei só a fonte, como é que faz? Vem aqui em gestão de regras, vai estar aqui, olha, dá 2 cliques, formatar, e aí que a gente pode continuar. Então, esse verdinho aqui que eu peguei lá, deixa eu conferir se é ele mesmo. Pronto. E aí ele vai ficar assim, né? Aplica, ok. E esse daqui eu vou deixar um verdão, né? Então, que seria uma coisa muito boa. Então, aqui X, personalizado. Vou pegar aqui um verde mais escuro. Preenchimento aqui também vai ser esse verde mais escuro. E aí, opa, deixa eu só peguei o tom errado ali. Formatar a fonte. Pronto, agora olha que legal. Agora quando a pessoa selecionar, ele vai ficar aqui pintadinho, né? E quando tiver limpo, né? Então antes da pessoa selecionar, ele vai ficar ali com outra estratégia, vai ficar em branco, né? Então dessa forma a pessoa consegue classificar. Isso daqui eu vou deixar alinhado à esquerda para a pessoa poder escrever mais e vou utilizar essa ferramenta aqui de quebra automática, porque assim, se a pessoa tiver uma descrição maior ali para essa pergunta, o que vai acabar acontecendo? Ele vai já aumentar o tamanho da célula automaticamente. Isso fica bacana para ficar mais agradável a leitura depois, quando estiver junto ali com a pessoa para fazer a avaliação, tá? Então, aqui, galera, basicamente, o que eu quero nessa estrutura seria basicamente isso, tá? Eu não preciso ali me preocupar em fazer outras questões. Então, o fator técnico para mim está pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar isso daqui, eu vou propositalmente pular uma linha e vou fazer um outro fator agora. Percebe que ele já vem com tudo, ó, tá? Então eu só copiei e colei, só vou mudar o título aqui agora. Então eu vou criar um outro fator. Eu vou colocar aqui, olha, eu vou colocar, sei lá, desenvolvimento pessoal. Né? E aqui você pode colocar colaborador demonstra busca por desenvolvimento pessoal, por exemplo.
Lembrando que as perguntas não são importantes aqui na nossa aula, tá? É só para eu ter uma ideia aí. Ah, Lucas, mas você colocou uma pergunta só. Não tem problema, o VBA vai colocar as outras, tá? Então eu quero aqui uma só mesmo. Então, desenvolvimento pessoal, ótimo. Agora eu vou criar uma outra. Então eu vou pegar aqui, vou criar um outro fator. O outro fator vai ser o seguinte: eu já tenho fator técnico, tenho desenvolvimento pessoal, vou colocar aqui fator, opa, fator interpessoal. Né? Então, como é que é a relação dessa pessoa dele com outras pessoas? Né? Então, colaborador tem bom relacionamento interpessoal. Tá? E aí eu posso fazer também quantas perguntas eu quiser a respeito desse fator em específico, ok? Aí eu vou pegar agora uma outra questão, tá? Então eu vou pegar isso daqui, vou dar aqui um Ctrl C, vou pegar mais uma categoria. Você pode colocar quantas categorias você quiser, tá? Então eu vou colocar aqui possibilidade, deixa eu ver até aqui, comprometimento. Então, e aí você vai colocar aqui, sei lá, colaborador demonstra comprometimento com seu processo e atividades, por exemplo, né? Então você pode colocar aí também as perguntas que você quiser. E percebe que o que eu estou fazendo aqui agora é basicamente copiando e colando a mesma estrutura que a gente já fez, né? E vou montando esse formuláriozinho aqui com quantos fatores você quiser. Eu vou deixar aqui, eu gosto do número 5. Né? Para mim parece um número muito certinho. Então eu vou criar 5 habilidades, né? 5 fatores ali de avaliação. Ok? Então eu tenho o fator técnico, tenho o fator de desenvolvimento pessoal, tenho o fator de interpessoal, tenho o fator ali de comprometimento e eu vou colocar aqui um outro fator que é a capacidade de progressão. Então seria basicamente, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é: será que essa pessoa é uma pessoa que tem habilidade para ocupar novos cargos, digamos assim, para ser promovido? Né? Então, basicamente, o que eu estou olhando ali é alguma coisa mais ou menos desse tipo. Tá? Então, e aí você pode colocar também qualquer pergunta ali que você achar justa. Né? Então, colaborador demonstra interesse em crescimento de carreira. Nem todo mundo quer crescer carreira, né? Então, às vezes, isso pode ser diferencial. Enfim, então percebe que eu vou criando aqui, eu vou gerando essa estrutura do jeito que eu achar mais interessante. Tenho aqui um formuláriozinho, você pode fazer ele na cara que você preferir. E aí, no final disso tudo, eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero que eu tenha cada um desses fatores aqui, olha. Então, eu vou colocar aqui agora. Vou copiar isso daqui. Percebe que muita coisa que eu estou resolvendo no copia e cola, tá? E eu vou colocar aqui o seguinte, né? Um resumo geral, por exemplo, tá? E nesse resumo geral, eu vou definir justamente, tá? Como que eu quero que essa pessoa apareça. Então, eu não criei lá 5 fatores, tá? Então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou pegar aqui, olha, vou mesclar aqui novamente um grupo de células. Vou utilizar aqui até essa formatação. Então, tá aqui, ok? Então, o fator avaliado. O que vai aparecer aqui embaixo? Né? Justamente o nome dos fatores. Então, o que eu criei lá. Então, fator técnico. E aí, eu vou pegar isso daqui. Eu não fiz 5 lá. Então, 2, 3, 4, 5, ok? E aí, com esses 5 aqui, eu vou criar aqui agora os outros nomes, tá? Então, o fator técnico vai ser ali de... posso colocar desenvolvimento pessoal. Vou colocar aqui o fator interpessoal. Vou colocar aqui o comprometimento. Eu vou colocar aqui a capacidade de progressão, ok? E aí, fazendo isso, vou abrir isso daqui, olha, e vou colocar aqui as minhas bordas para ficar mais agradável.
Ótimo. Então ele vai trazer essa estrutura e aqui eu vou colocar, também vou deixar mesclado, para irritar quem não gosta de trabalhar com planilha mesclada, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou deixar na mesmo padrão de cores que eu tenho daquele lado ali, né? Que é esse azul com branco, negrito e fonte tamanho 10. E aqui eu vou chamar de nota média, ok? Então aqui eu vou considerar a média de todas as notas que a pessoa teve em cima de cada uma das habilidades, tá? Então assim que eu vou fazer isso daqui. Então vai aparecer aqui uma coisa como, a pessoa teve uma nota de 4.5 em fator técnico, 3.8 em desenvolvimento, interpessoal 4.9, comprometimento a pessoa teve ali, sei lá, 4.2, capacidade de progressão 3.8, por exemplo. Então imagina que essas aqui foram as médias que a gente vai calcular a partir das respostas que o gestor deu, ok? E aí em cima disso, o que a gente pode fazer ali? A gente vai poder estruturar uma saída, tá? Para apresentação dessa estrutura. O que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Pega isso daqui, inserir, vamos vir aqui, olha, em gráficos, tá? Vou pegar esses aqui, vou vir no gráfico de radar, tá? Ele vai pegar aqui as minhas estruturas, vai fazer um gráfico mais ou menos assim, ok? Eu não gostei muito aqui da estrutura, só que ele ficou, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse item ali em cima. Percebe que ele criou aqui, olha, 8 categorias. Ele não foi muito feliz ali na hora de entender as minhas séries. Então, eu vim aqui selecionar dados. Ele entendeu fator técnico, desenvolvimento, tudo mais, bonitinho, 5 itens. Entendeu aqui 8 itens aqui de possibilidade. Então, vamos editar isso daqui. Seriam esses itens aqui. E aqui, ao invés disso, né, eu vou ter só a nota. Então, remove, adiciona. Deixa eu só tirar o meu gráfico aqui da frente, só um segundinho. Pronto, agora vai ficar mais fácil de fazer. Então, vem aqui, selecionar dados. Vou remover esses itens que não ficou legal. Adicionar aqui nota média, é o nome do item. Vou selecionar aqui as notas em si. Deixa eu só tirar aqui o comecinho. As notas em si. Opa! Ok, agora sim. Beleza. Então aqui eu vou colocar H. Então, deixa eu só alterar aqui. Porque como ele está mesclado, né, ele está entendendo que tem mais de uma célula. Pronto, agora ele já formou ali bonitinho. E aqui eu vou colocar os nomes, né? E aí ele vai desenvolver ali para mim, fazendo o gráfico já bonitinho pra gente, tá? E aí por que isso aqui é legal? Porque assim, esse gráfico aqui ele é bem bacana para você demonstrar como que essa pessoa está ali em cada uma das fatores que ela tem para ser analisados, tá? E daí esse gráfico pode depois ficar mais bonitão e tudo mais, ok? Uma coisa legal, né? Às vezes faz sentido também você ter essa estrutura comparada ao longo dos anos, tá? Então você pode talvez colocar o seguinte, né? Ano anterior. E aí aqui a pessoa fazer o preenchimento, né, das notas dessa pessoa do ano anterior, para você poder comparar com essa pessoa. Olha, aqui você melhorou, aqui você piorou e tudo mais. Então você pode ter uma estrutura desse tipo, por exemplo, tá? E aí aqui eu vou colocar, sei lá, a pessoa tinha aqui 4.2, 3.6, tinha aqui um 4.7, aqui ela tinha 3.8 e aqui 3.3, por exemplo. Então eu estou pensando em uma pessoa que só melhorou, digamos assim, né? E aqui vou colocar aqui o desenvolvimento. Ok? E aí vou pegar essa formatação, vou jogar para cá. E o que vai ser esse meu desenvolvimento aqui? Ficou só muito grande a palavra ali. Eu vou pegar uma outra estrutura. Ou, melhor, deixa eu fazer o seguinte. Tira essas mesclas, pega esses carinhas aqui, arrasta eles para cá, ok? E aí ele vai só precisar mesclar aqui de novo para ficar certinho. Por que eu estou mesclando tudo aqui, galera? Para poder fazer
uma estrutura sem precisar ficar mexendo nos tamanhos de célula, porque depois dá trabalho se você tiver que ficar ajustando todas as células, tá? Então assim ele fica mais fácil para você no dia a dia para essa situação aqui em específico, tá? Para esse caso aqui em específico. Eu vou pegar esses aqui também para já fazer todo mundo certinho. Ótimo. Então, opa, pulei um. E novamente vou colocar isso aqui à esquerda. Beleza. Então aqui, esse desenvolvimento, vou colocar aqui como crescimento, talvez fica uma palavra menor, fica mais agradável ali. E aí o que eu vou fazer? Vai ser a nota atual menos a nota anterior, né? Então assim, vai mostrar ali para a pessoa como é que ela teve ali esse desenvolvimento ao longo do tempo, ok? E aí eu posso deixar esse gráfico mais bonitinho, coisa do tipo. Aqui, ó, eu vou fazer mais uma questão ainda. Vou pegar essas informações, vou vir aqui, vou inserir um gráfico de barras, tá? Então ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Deixa eu só ajustar ele aqui, por conta de estar mesclado, ele não entendeu muito bem o que eu queria. Então eu vou pegar aqui, olha, o nome vai ser aqui crescimento. E aqui eu vou pegar essas informações. Ele vai reclamar, não tem problema. Novamente, olha, eu vou alterar aqui essa questão do L ali, tá vendo? Coluna K, coluna L, eu quero só coluna K. Então eu vou alterar aqui, olha, para cá. Ok. E aí ele já vai ficar as notas aqui bonitinho. E aí eu posso editar aqui para colocar os nomes, né, das categorias que eu estou analisando. E aí ele vai ficar um gráfico mais ou menos aqui assim, tá? Eu posso deixar esse gráfico aqui do lado. Posso agora ajustar os tamanhos aqui, olha, para que ele tenha uma distribuição melhor aqui na nossa página e ele fique como um relatóriozinho do desenvolvimento dessa pessoa, tá? Então não preciso aqui desse título, por exemplo, não preciso disso daqui, não preciso dessas linhas de grade, ele já vai ficar aqui bem mais limpo para a gente poder trabalhar. Então eu sei como é que está essa pessoa hoje, né? E como é que está o desenvolvimento dessa pessoa, tá? Então olha que bacana. Lógico, aqui a gente vai ainda deixar isso aqui mais agradável, mais bonitinho, pensando em gráfico, tá? Não se preocupa com isso agora, mas o meu gráfico em si, ele já está pronto. Depois disso, né, depois a gente vai melhorar só a estética. Depois disso, eu vou querer ainda um campo de assinaturas, né? Então, vou colocar aqui, olha, vou colar aqui novamente, tá? Então aqui eu vou colocar assinaturas. Se você quiser mais ou menos campos, você pode também editar aí do jeito que você precisar, tá? Então aqui eu vou colocar 2 campos aqui. Já vou deixar aqui eles mesclados, tá? Então vou deixar também mesclados. Vou deixar eles aqui, olha, com a borda inferior, para aparecer ali a ideia de assinatura. Eu vou pegar isso daqui, vou deixar aqui mesclado também. E aqui o que vai aparecer? Vai aparecer o nome do gestor, tá? Então, no caso, né, que eu posso até, se eu quiser, colocar igual ao nome do gestor aqui, né, que é o José Cunha, tá? E aí que eu posso colocar a palavrinha gestor. Tá? Se eu quiser até numa fontezinha menor. Tá? E aí aqui eu posso fazer a mesma coisa. Já deixar certinho, colaborador, também vou deixar aqui numa fontezinha menor, tamanho 6, e aí aqui eu vou colocar igual ao nome do colaborador que a gente trouxe aqui de cima, que vai trazer lá o Lucas Araújo, ok? Então aqui vai aparecer o campo para a pessoa assinar ali que ela está, o aceite dela com relação a esse documento que foi gerado. Ok, galera? Então olha que bacana, a gente já fez uma estrutura aqui que já ficou bem bonitinha, bem interessante, tá? Lembrando que aqui é só um exemplo mesmo, né? Mas que pode ficar bem legal para vocês. E depois eu vou fazer aqui só um trabalho um pouco mais estético aqui com esses gráficos. Vou tirar essa borda daqui, mesma coisa eu vou fazer nesse outro, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui também, vou pegar aqui a cor e vou deixar aqui no mesmo padrão de azul que eu estou utilizando aqui em todo o projeto, para ficar uma cara mais de identidade ali mesmo, né? Outra coisa, eu vou dar 2 cliques aqui nesse item e vou vir aqui no preenchimento dele, vou mudar o tom de azul para o azul que eu estou utilizando.
Só que eu vou vir aqui, olha, e vou colocar inverter-se negativo, tá? E essa cor aqui vai ser para, vou colocar um vermelhão, para quando a pessoa piorou, por exemplo, né? No caso ali a pessoa só teria melhorado. Mas vamos pensar que aqui o 4.5 antes era 4.8. Aí o que vai acontecer? Olha, ele vai mudar lá de posição e vai ficar aqui vermelho, ok? Então isso aqui vai ajudar você ali a ter uma análise melhor, uma visualização melhor. Percebeu que ele ficou aqui cortando o texto, né? Então como que eu resolvo isso? Eu vou arrastar isso aqui para o lado, tá? Deixa eu só posicionar melhor isso daqui. E aí você pode ir ajustando isso daqui, olha, para você ter um resultado ali mais agradável com relação a isso, tá? Para ele não ficar cortando desse jeito aqui, ok? Então deixa eu só ajustar aqui melhor. Pronto. E aí isso daqui. Opa. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui esse item. Vamos vir aqui no posicionamento dele. Nas opções de eixo. Tá ok, dimensão ok. Tá, depois a gente dá uma olhada aqui, um jeito melhor para ele não fazer esse corte aqui, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui? Justamente estruturar isso para que ele fique mais agradável, ou ainda, se você quiser, né, você pode até levar essa situação aqui para uma outra saída, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar isso daqui e colocar isso aqui dentro de um gráfico menor, por exemplo. Se eu pegar, diminuir um pouquinho isso daqui, se eu tirar esses campos daqui, talvez, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar isso daqui e preencher lá no próprio Excel também ficaria legal, também ficaria uma estrutura bacana, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse crescimento daqui. Até o crescimento pode ficar. Só vou trocar aqui então o texto dele para a cor correta. Aqui é a cor que eu estou utilizando no projeto. E aí ele já vai ficando aí com uma cara bem mais interessante aqui pra gente, tá? Deixa eu voltar aqui, 4.3, por exemplo, né? E aí ele já vai voltar lá pra gente o fator técnico como item, tá? Um outro detalhe legal desse caso aqui é que ele vai sempre ajustar aqui pra gente, né? Com relação a ordem, então vai ficar bem bacana ali pra pessoa poder analisar isso também, tá? Então ele vai ficar sempre mostrando como se fosse um ranking ali. Pronto, assim fica bem mais agradável já. E se você quiser, você pode pegar aqui e inserir um valor, tá? Então você pode colocar um rótulo ali. Se eu vier aqui no design, vou vir aqui adicionar, posso colocar aqui um rótulo de dados. Eu gosto de colocar aqui na extremidade interna, quando eu estou fazendo uma coisa desse tipo. E aí depois você clica nele aqui e altera aqui a cor. Então eu vou colocar aqui em branco, que branco vai ficar bom tanto para o valor em azul quanto para o valor em vermelho, tá? E aí ele vai mostrar aqui esse desenvolvimento que a pessoa tem, ok? O que a gente vai precisar fazer aí, além disso, né? A gente também vai precisar estruturar isso daqui para que ele receba agora essas informações aqui. Isso a gente vai fazer aqui por fórmula, tá? Para que a gente possa coletar esses dados, já fazer o preenchimento aqui, de maneira que ele consiga entender o que a gente está fazendo para cada uma das estruturas, tudo bem? Bom, e depois disso, é lógico, fazer o VBA para preencher esses formuláriozinhos aqui para a gente. Beleza, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso passo de hoje, né, de montar aqui esse nosso formulário, que vai ficar assim, quando ficar aqui impresso, né? Para que vocês possam implementar aí no seu dia a dia. Beleza, galera? Espero realmente que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula a gente vai fazer o VBA preencher isso daqui. Fico por aqui, até a próxima.